desenvolvimento da linguagem, nós temos também o desenvolvimento da escrita, que é um desafio para muitos alunos. Nem todos vão conseguir chegar a esse ponto de poder escrever, desenvolver uma escrita, um pensamento lógico que se materialize numa escrita. Mas para aqueles que podem chegar, que podem desenvolver algumas habilidades nessa área, nós temos algumas estratégias. Quanto mais cedo nós estimularmos o nosso aluno a desenvolverem essas habilidades, melhor. Então nós temos, por exemplo, dentro dos transtornos da escrita, a disgrafia. A disgrafia é um transtorno motor, está dentro da percepção motora, que a criança, o aluno, ela tem dificuldade de produzir traços que sejam legíveis por conta de uma disfunção motora na percepção da escrita. Então a disgrafia é um tipo de transtorno que nós podemos utilizar essas estratégias para minimizá-lo, para tentar superar essas dificuldades. Nós vemos aqui o primeiro quadro que mostra a seguinte expressão: estímulos prévios dos movimentos da escrita. Aí nós temos uma placa vermelha, como vocês podem ver, tem um aluno que está ali com as duas mãos, a mão esquerda sobre a parte esquerda da placa e a mão direita na parte direita da placa, onde ele vai fazer o movimento. Esses materiais que eu vou apresentar para vocês agora são materiais montessorianos. Maria Montessori foi uma das precursoras da educação especial. Foi uma das pessoas que mais trabalhou nesse sentido, não diretamente, objetivamente, mas por conta dos materiais, dos conceitos que ela trouxe para dentro da educação, que são extremamente inclusivos. Um dos conceitos é esse de que todo material deve ser universal, ele deve ser manipulado por qualquer tipo de aluno, independentemente de deficiência ou não. Então, a Maria Montessori projetou essa placa, né, em que o aluno vai desenvolver a escrita através desses movimentos. É uma placa simples, em que tem uma pequena listinha, bem fininha, e que está na letra. A letra é uma listinha bem leve. Então a criança vai deparar com o liso da placa e o áspero da listinha, bem levinha, para sentir sensorialmente o movimento da letra, ao mesmo tempo que ela vai definir a sua lateralidade, porque se ela for destra, ela vai fazer esse movimento conforme nós vemos na foto. Ela vai segurar a placa com a mão esquerda e fazer o movimento com a mão direita, o movimento da letra. Mas se ela for canhota, aí eu tenho que inverter a letra. Então eu tenho que ter dois conjuntos de letras, um conjunto para destro e um conjunto para canhotos. Isso precisa existir dessa forma para que nós possamos desenvolver as habilidades dos alunos dentro das suas condições. Esse material ele já pode ser utilizado lá na educação infantil. Na verdade, é um material da educação infantil. Justamente por isso que tem o nome de estímulos prévios para a escrita. A outra foto mostra uma criança que faz o movimento com o risco do lápis, né, dentro de um pentágono. Ela tira a tampa do pentágono, coloca do lado e faz o movimento com a mão direita, que ela é destra, né, para poder fazer os traços retos da escrita. Isso são movimentos prévios, isso são atividades que vão ser utilizadas lá na educação infantil. E qual é o objetivo? Ela tem toda uma ação que se define antes da atividade. Isto é, para ela fazer essa atividade, ela tem que usar a pega de pinça para tirar a tampa e depois fazer o movimento com o lápis. Um outro material também que pode ser utilizado são aquelas pecinhas que vocês estão vendo, que são de encaixe, mas para serem encaixadas também a criança tem que fazer esse movimento de pinça. São alguns exemplos de materiais que nós utilizamos para esses movimentos prévios da escrita, que é justamente o movimento de pega de pinça. O que ocorre muitas vezes é que a gente não se atenta para as necessidades, né, que as crianças têm lá na educação infantil de fazer esse movimento. Então o que ocorre quando chega no fundamental, quando ela tem que começar a escrever, ocorre duas dificuldades. A primeira é uma dificuldade cognitiva, porque ela vai ter
ela não vai entender com muita facilidade a organização das frases, das palavras, a junção das letras, para que possa entender como se monta as palavras, como se escreve as palavras. Então, além dessa dificuldade cognitiva, ela vai ter uma outra dificuldade, que é justamente a dificuldade motora. Quer dizer, se eu já faço todo um processo, lá no início da sua aprendizagem escolar, para prevenir qualquer dificuldade posterior, eu já estou dando um passo gigantesco para o desenvolvimento desse aluno. Nós vemos lá atrás, no início das nossas aulas, né, que a intervenção nas situações tem que ser a mais precoce possível. Quanto mais cedo eu faço uma intervenção numa situação de aprendizagem do aluno, melhores condições eu crio para que ele possa aprender. Agora nós temos uma outra foto que mostra também o mesmo movimento, quer dizer, o aluno faz todo aquele movimento que o aluno anterior fez, mas observe a dificuldade que esse menino tem de segurar o lápis. Olha, ele está já chegando no primeiro ano do fundamental e ele demonstra muita dificuldade de pegar o lápis para fazer o movimento. Então, quer dizer, como é necessário eu fazer esse tipo de atividade, como é necessário eu estimular o movimento da escrita, para que ele possa, quando exercer esse movimento lá no fundamental, ele tenha mais condições, né? Tenha mais habilidade para poder trabalhar a escrita e, posteriormente, a leitura. Também dentro da linguagem, nós podemos estimular o pensamento. Olha que coisa interessante, né? A gente sabe que nem todos os alunos podem verbalizar, conseguem verbalizar com facilidade, mas todos podem imaginar, todos podem pensar, todos podem elaborar ideias. Isso está dentro da consciência de cada um, da condição cognitiva de cada um. Então, independentemente do meu aluno escrever ou não, dele ler ou não, eu devo estimular o pensamento, devo estimular a cognição. E uma das coisas que mais estimula o pensamento é o livro, as imagens, mesmo aqueles livros em que o aluno não consegue ler as palavras, entender as palavras, mas se tem imagem, ele imagina, ele pensa em cima das imagens. A próxima foto mostra uma criança lendo um livro. É importante observar que dentro do que nós estamos falando, o livro tem um valor fundamental. A legenda dessa foto diz o seguinte: o livro estimula a imaginação. Enquanto o leitor explora o mundo da linguagem pela descoberta das palavras, o não leitor o explora pela descoberta das imagens. Então a gente vê que tanto o leitor quanto aquele que não lê pode manipular o livro. Porque a palavra, né, é uma descoberta para nós. Nós viajamos, quantas vezes nós lendo livros e nos reportamos, né, a cidades, a lugares, a situações que só existem na nossa imaginação. Por conta disso, é que o livro é importante para desenvolver pensamento, para desenvolver cognição e para desenvolver a linguagem. Mas aquele que não lê também, ele pode ter as suas habilidades desenvolvidas a partir da imaginação também. Então ele vai imaginar, assim como o aluno leitor descobre o mundo pela descoberta das palavras, o não leitor descobre o mundo pela descoberta, pelas imagens, pelos pensamentos. Isso é importante. A outra imagem que nós vamos mostrar, a outra foto, ele mostra o seguinte: para o leitor, o livro representa a generalização da palavra. Para o não leitor, representa a generalização do pensamento. Então observe que aquilo que nós falamos lá atrás sobre a possibilidade do aluno generalizar a informação, isso ocorre quando o aluno depara com o livro. Por que isso? Desde pequenininho, as crianças têm o maior interesse pelos livros. Observe, se a gente observar nossos filhos, né, no início, como eles gostavam de manipular os livros, de folhear, de perguntar e de ver as imagens. Isso está no mundo da imaginação, isso está no mundo lúdico. E nós vemos que, posteriormente,
Quando eles chegam assim, lá no Fundamental 2, o interesse pela leitura diminui, há uma dificuldade enorme de ler os livros que são propostos pelas escolas, os professores ficam de cabelo em pé porque o aluno não lê. O que acontece? O que acontece é que perde-se a beleza, a ingenuidade, a iniciativa do aluno pela obrigação de ler. Mas enquanto ele está cultivando a sua imaginação, está cultivando o seu interesse, está cultivando os seus desejos, ele tem vontade de ler, ele tem vontade de se deparar naquele mundo de imagem. Então a imagem provoca o pensamento. Imaginar é fértil, é um fértil terreno da criatividade, é um fértil terreno do pensamento, é um fértil terreno da linguagem. Então, professores, professoras que querem estimular a linguagem, querem estimular o pensamento, trabalhando com crianças com deficiência intelectual, principalmente com crianças com deficiência intelectual, usem os livros, contem histórias. A contação de história é algo maravilhoso que ajuda muito o desenvolvimento cognitivo da criança. E, para finalizar aquilo que eu estou falando, imaginar é quase praticar. Quando eu imagino uma situação, o meu corpo todo recebe os elementos químicos, né, que o meu cérebro produz pelaquela sensação de estar presente naquela determinada situação. Então, um exemplo, né, vamos supor que eu vá no lugar amanhã que eu goste muito, que eu tenha assim muito prazer, ou então algum lugar que eu sempre cultivei uma expectativa de conhecer. Quando eu me imagino nesse lugar, todo o meu corpo sente um arrepio, um calafrio, que for alguma coisa química que funciona em razão do meu cérebro ter imaginado isso. Então imaginar é quase como praticar, é como se eu estivesse naquele lugar. Isso provoca um desenvolvimento cognitivo da criança muito grande. Então vamos trabalhar junto com as nossas crianças que têm, principalmente as crianças que têm deficiência intelectual, a imaginação, a imagem, o pensamento, utilizar livros, trabalhar a contação de histórias, utilizar recursos audiovisuais, filmes, tudo que estiver no mundo da linguagem, não somente os livros, pode ser a própria linguagem musical. A música, ela nos eleva no patamar de imaginação que normalmente nós não temos, mas aquela sensação de ouvir aquela música, ela é impregnante e acaba nos tornando assim o próprio autor daquela música, porque nós nos reportamos àquele lugar, aquelas imagens que a música nos inspira. Então, dentro desse pensamento, imaginar é como praticar, vamos então provocar a imaginação dos nossos alunos para o desenvolvimento da linguagem.